O encontro. Aquele era seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso. Naquela manhã, sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado, tinha deitado muito tarde e não havia dormido bem. Mas logo abandonou a ideia de ficar algum tempo a mais na cama. Levantou-se pensando nas muitas coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba correndo, automaticamente. Não prestou atenção nem no rosto cansado e nem nas olheiras escuras, resultado de noites mal dormidas. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia sem muita convicção. Desprezou os lábios da esposa, que se ofereciam para um beijo de despedida. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família, não estava? Isso não bastava? Entrou no carro e saiu. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha o lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar bastante de estar com o neto, porém não podia, naquele dia, sair da empresa. Quem sabe no próximo fim de semana? Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava lotada e era muito importante começar logo a resolver seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com tagarelices. Na hora do almoço, pediu à secretária para trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto listava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura e a vista embaçou. Lembrou-se do médico, alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, advertindo de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou ao trabalho. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Saiu para uma reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador. Desceu as escadas pulando os degraus de 2 em 2. Entrou no carro, deu a partida e, quando ia engatar a marcha, sentiu de novo mal-estar e agora com uma dor forte no peito. O ar começou a faltar, a dor foi aumentando, o carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto, tudo foi sumindo diante de seus olhos, ao mesmo tempo em que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. A esposa, o netinho, a filha e, uma após outra, todas as pessoas de que mais gostava. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito à porta de casa quando ele estava saindo de manhã? A dor no peito persistiu. Agora, outra dor começava a perturbá-lo, e a do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era mais forte, a dor da coronária entupida ou a de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Quis viver, quis ter mais uma chance, quis voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria. Mas não havia mais tempo e Ayrton recebeu esta mensagem ainda na cama. Leu, releu, remexeu-se com cuidado para não despertar a esposa, que estava ao seu lado. Era nítida sua inquietação. Cada palavra era como se fossem dardos cravejando sua mente. Pensou, como pode uma história parecer tanto com minha vida? Como era de praxe, buscou refutar em sua consciência que apenas era mais uma destas mensagens que se recebe aos montes pela internet. Mas o que incomodava mesmo era de quem a receberá e de Roberto, seu melhor amigo. As palavras em destaque após o texto principal é que lhe davam um golpe certeiro e amigo, bom dia. Anda mesmo sumido. Repassei esta mensagem porque foi inevitável não lembrar de você. Manda notícias. Abraços. Tentou se concentrar para fazer uma oração, mas não conseguiu articular os pensamentos. A agenda do dia de trabalho invadiu sua mente sem que ele quisesse. Pensou em ficar um pouco mais deitado. Por um instante, veio-lhe a intenção de jogar tudo para o ar. Sumir, desaparecer, chutar o pau da barraca. Todavia, sabia que seu comprometimento era grande demais, era um empresário de sucesso e chegará a este patamar com variado esforço e dedicação.
Empregava muitas famílias e se sentia importante com isso. Que louco, pensou. Pegou o celular e novamente vasculhou o WhatsApp. Sua filha havia enviado, na noite anterior, uma foto de sua neta em um parque. Sentiu um amargo na boca quando pensou na hipótese de não as ver mais. Tomou coragem e digitou: "Oi, filha. Eu te amo." Ficou ansioso para ver os dois pontinhos azuis. Sabia que, naquela hora, ela estaria levando a pequena para a escola e que talvez até tivesse deixado o celular em casa. Um bip indicava o retorno que veio com um coraçãozinho vermelho pulsando e, em seguida, uma breve mensagem: pai, o senhor está bem? Não, não estava. Mas nem pensar em despejar as suas angústias na filha. Não queria jamais incomodá-la. Além do que, na qualidade de super-homem, não poderia demonstrar um lado frágil. A figura firme e intransponível daquele homem jamais poderia ser desmentida. 35 Desligou o despertador antes do tempo e levantou-se em silêncio para que a esposa não acordasse. Resolveu poupá-la da rotina de acordar junto com ele e preparar o café da manhã. Mais uma vez, ficou com medo que ela desconfiasse que algo estivesse acontecendo com ele. Não saberia relatar. No banheiro, olhou-se no espelho. Seu rosto estava cansado e com olheiras, tal qual descrito na mensagem. Sentiu-se velho. Imaginou que tinha muito além dos seus 55 anos. Lembrou-se de uma frase que havia visto na traseira de um caminhão certa vez: "Antes eu sonhava, hoje não consigo nem dormir." Não dormia bem há tempos, tinha consciência deste erro, mas não tinha forças para lutar contra ele. A figura de Roberto veio à mente. Concordou com o amigo, estava mesmo sumido. Um sentimento de ingratidão invadiu sua alma. Como pôde ter esquecido do amigo por tanto tempo? Pensou em ligar para ele para marcar ainda naquele dia um almoço. Entretanto, lembrou que tinha marcado com um grupo de empresários de fora e isso seria prioridade. De repente, novas mensagens: "A coisa tá séria mesmo. Nenhum oi consigo arrancar de você. Grande Roberto. Meu mano, te devo desculpas. Tu sabes como está minha correria, mas você não tem pena de mim. Tua mensagem logo cedo teve o dom de me deixar atordoado. Quem tem amigos assim não precisa de inimigos." Pois é, esta foi a minha intenção mesmo. Será que neste peito ainda bate um coração? Se sim, por quanto tempo? Não sei, cara. Pode crer, seu amigo está mal. Preciso espairecer um pouco. Como está tua agenda hoje? Para os amigos, todo o tempo. Desmarco até a audiência de hoje para estar contigo. Ouvir as palavras carinhosas e a disponibilidade sem titubear dos amigos nos remete a refletir e afirmar que a amizade é a excelente presença de Deus no relacionamento das almas. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade de amor fraterno que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietas da existência. É dito que quem encontra um amigo possui um tesouro. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. O amigo verdadeiro é sempre o emissário da aventura e da paz. O amigo verdadeiro ampara nas horas tristes, alegra-se com as alegrias do outro, nada exige e não impõe condições. Aceita o outro como ele se apresenta. Se algo descobre de mal ou desagradável no outro, sugere, aconselha sem imposição. A amizade verdadeira não é cega, se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Logo em seguida, Ayrton tomou a decisão, pediu para remarcar a reunião anteriormente agendada e foi se encontrar com o amigo. No horário marcado, estavam ali reunidos. Após um abraço fraterno, sentaram e começaram o diálogo. Ayrton passou a narrar em minúcias as suas angústias, mesmo grande parte delas já sendo do conhecimento do amigo, que tudo ouvia com plena atenção. Vez ou outra, Roberto fazia perguntas contundentes com a intenção de fazer o amigo refletir sobre suas atitudes. Em determinado momento, ele comentou: "Veja bem, Ayrton, o problema é que o mundo está a 200 km por hora e nós até podemos estar na mesma velocidade. Mas, para tanto, precisamos identificar todas as possibilidades de maneira inteligente e, acima de tudo, saber as nossas limitações. Mas, Roberto, entenda, isso é como um jogo viciante. Faz parte do mundo dos negócios. Mesmo assim, às vezes, exigimos de nós o ritmo do mundo e muitas vezes não é o nosso ritmo em muitos momentos de nossas vidas. Por conta disso, aí surgem as depressões, por acharmos que as exigências estão além de nossas possibilidades.
Existe também a loucura, quando a pessoa acha que pode tudo agora e daí as cobranças são cada vez maiores. Nesse ponto você tem razão, me sinto esgotado. É certo que hoje a tecnologia exige que estejamos cada vez mais conectados e isto, é óbvio, nos cobra um preço. Chegamos ao final do dia estafados, ainda que não percebamos, a nível de consciente, as 1000 solicitações de um celular, de um computador no nosso trabalho ou mesmo em família. Porém, não podemos esquecer que a tecnologia é um simples instrumento que nos facilita o dia a dia, possibilitando que continuemos a viver a vida na plenitude que ela merece. Após uma pausa momentânea, Roberto prosseguiu, tem um caso narrado por um amigo cardiologista. Ele me contou que, certa vez, realizou, no hospital em que ele trabalhava, o atendimento de um jovem que tinha pouco mais de 30 anos. De pronto, foi logo dizendo, olha, meu filho, tenha calma. Você está tendo um infarte. O paciente, meio atordoado, balbuciou, é verdade. Eu sei que estou tendo um infarte. Mas sabe por quê? Porque lá fora, no estacionamento, eu deixei uma BMW, mas o que eu quero mesmo é um avião. Perceba, Ayrton, o que acontece, o que está matando as pessoas e fazendo com que elas fiquem muito doentes ainda jovens é esse afã da matéria, da ambição de querer sempre mais e querer de imediato. Boa parte dessa busca é incentivada desde cedo pelo meio social, pela mídia e, muitas vezes, o que se ambiciona não se consegue. Com isso, as pessoas entendem que estas conquistas são sinônimos de felicidade e que, se não estiverem aptas a estas conquistas, ficarão para trás na corrida frenética por resultados. Roberto, você me conhece, sabe que sou movido a desafios. O dinheiro é consequência. Mesmo assim, grande parte desta correria deve-se à competitividade e ao trabalho excessivo. Cada vez mais, busca-se a matéria e esquece-se de si mesmo. Em suma, uma eterna busca do ter, esquecendo antes do ser. A tarde passou sem que os amigos percebessem. É impensável que alguma invencionice humana possa substituir a conversa leve e solta com um amigo, a troca de ideias e a brincadeira divertida que nascem da intimidade entre aqueles que se querem bem. Ayrton saiu do encontro com as palavras do amigo ressoando em sua alma. Prometeu a si mesmo rever seus comportamentos. Afinal, era um homem de negócios do século XXI, portanto, tecnológico. Utilizaria esse fator para facilitar sua vida e usar com sabedoria o tempo livre que ela poderia lhe possibilitar para investir nas coisas que lhes eram caras ao coração. Apenas 3 dias após o encontro, durante a manhã, um outro amigo em comum ligou para dizer da fatídica notícia do incidente, e ele estava demorando para descer e a esposa resolveu ir acordá-lo quando percebeu que estava morto. O diagnóstico tinha sido infarte fulminante do miocárdio. O relógio humano havia chegado ao fim. Uma dor imensa se fazia sentir naquele momento. Não podia descrever o que experimentava no fundo da alma. Porém uma fagulha de esperança, um halo de alegria se contrapôs ao momento quando chegou ao funeral e a esposa lhe confessou, quando o via ali, inerte sem vida, Roberto estava sorrindo. Ele se despediu feliz da vida.